Se você não guarda a palavra de Deus, qualquer outra coisa que você faz para Ele não adianta. Ou você guarda, ou você pratica a palavra dEle, ou você não ama Ele coisa nenhuma. Eu estou falando dessa maneira para você não ir para o inferno, para você assumir quem você é. Lembra quando Jonas assumiu? No meio de uma tempestade, ele disse assim: ó, o problema sou eu, pode me jogar no mar. Eu não quero que ninguém sofra por causa de mim, não. O problema sou eu. Quando o ser humano chega a esse ponto de não culpar ninguém, porque tem gente que fala: eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa de Beltrano. Aí você aponta dedo para todo mundo e vai morrendo aos poucos. Mas quando você fala: o problema sou eu, pode me jogar no mar. Jogar ele no mar, humanamente falando, no meio daquele oceano, era morte. Tinha tudo para terminar mal. Mas quando você se arrepende, assume quem você é, nunca termina mal, sempre termina bem. Se você não guarda a palavra de Deus, qualquer outra coisa que você faz para Ele não adianta. Ou você guarda, ou você pratica a palavra dEle, ou você não ama Ele coisa nenhuma. Eu estou falando dessa maneira para você não ir para o inferno, para você assumir quem você é. Lembra quando Jonas assumiu? No meio de uma tempestade, ele disse assim: ó, o problema sou eu, pode me jogar no mar. Eu não quero que ninguém sofra por causa de mim, não. O problema sou eu. Quando o ser humano chega a esse ponto de não culpar ninguém, porque tem gente que fala: eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa de Beltrano. Aí você aponta dedo para todo mundo e vai morrendo aos poucos. Mas quando você fala: o problema sou eu, pode me jogar no mar. Jogar ele no mar, humanamente falando, no meio daquele oceano, era morte. Tinha tudo para terminar mal. Mas quando você se arrepende, assume quem você é, nunca termina mal, sempre termina bem. Se você não guarda a palavra de Deus, qualquer outra coisa que você faz para Ele não adianta. Ou você guarda, ou você pratica a palavra dEle, ou você não ama Ele coisa nenhuma. Eu estou falando dessa maneira para você não ir para o inferno, para você assumir quem você é. Lembra quando Jonas assumiu? No meio de uma tempestade, ele disse assim: ó, o problema sou eu, pode me jogar no mar. Eu não quero que ninguém sofra por causa de mim, não. O problema sou eu. Quando o ser humano chega a esse ponto de não culpar ninguém, porque tem gente que fala: eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa de Beltrano. Aí você aponta dedo para todo mundo e vai morrendo aos poucos. Mas quando você fala: o problema sou eu, pode me jogar no mar. Jogar ele no mar, humanamente falando, no meio daquele oceano, era morte. Tinha tudo para terminar mal. Mas quando você se arrepende, assume quem você é, nunca termina mal, sempre termina bem. Se você não guarda a palavra de Deus, qualquer outra coisa que você faz para Ele não adianta. Ou você guarda, ou você pratica a palavra dEle, ou você não ama Ele coisa nenhuma. Eu estou falando dessa maneira para você não ir para o inferno, para você assumir quem você é. Lembra quando Jonas assumiu? No meio de uma tempestade, ele disse assim: ó, o problema sou eu, pode me jogar no mar. Eu não quero que ninguém sofra por causa de mim, não. O problema sou eu. Quando o ser humano chega a esse ponto de não culpar ninguém, porque tem gente que fala: eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa de Beltrano. Aí você aponta dedo para todo mundo e vai morrendo aos poucos. Mas quando você fala: o problema sou eu, pode me jogar no mar. Jogar ele no mar, humanamente falando, no meio daquele oceano, era morte. Tinha tudo para terminar mal. Mas quando você se arrepende, assume quem você é, nunca termina mal, sempre termina bem. Se você não guarda a palavra de Deus, qualquer outra coisa que você faz para Ele não adianta. Ou você guarda, ou você pratica a palavra dEle, ou você não ama Ele coisa nenhuma. Eu estou falando dessa maneira para você não ir para o inferno, para você assumir quem você é. Lembra quando Jonas assumiu? No meio de uma tempestade, ele disse assim: ó, o problema sou eu, pode me jogar no mar. Eu não quero que ninguém sofra por causa de mim, não. O problema sou eu.
quando o ser humano chega a esse ponto de não culpar ninguém. Porque tem gente que fala, eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa de Beltrano. Aí você aponta dedo para todo mundo e vai morrendo aos poucos. Mas quando você fala, o problema sou eu, pode me jogar no mar. Jogar ele no mar, humanamente falando, no meio daquele oceano, era morte. Tinha tudo para terminar mal. Mas quando você se arrepende, assume quem você é, nunca termina mal, sempre termina bem. Se você não guarda a palavra de Deus, qualquer outra coisa que você faz para Ele não adianta. Ou você guarda, ou você pratica a palavra dEle, ou você não ama Ele coisa nenhuma. Eu estou falando dessa maneira para você não ir para o inferno, para você assumir quem você é. Lembra quando Jonas assumiu? No meio de uma tempestade, ele disse assim, ó, o problema sou eu, pode me jogar no mar. Eu não quero que ninguém sofra por causa de mim não. O problema sou eu. Quando o ser humano chega a esse ponto de não culpar ninguém. Porque tem gente que fala, eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa de Beltrano. Aí você aponta dedo para todo mundo e vai morrendo aos poucos. Mas quando você fala, o problema sou eu, pode me jogar no mar. Jogar ele no mar, humanamente falando, no meio daquele oceano, era morte. Tinha tudo para terminar mal. Mas quando você se arrepende, assume quem você é, nunca termina mal, sempre termina bem. Se você não guarda a palavra de Deus, qualquer outra coisa que você faz para Ele não adianta. Ou você guarda, ou você pratica a palavra dEle, ou você não ama Ele coisa nenhuma. Eu estou falando dessa maneira para você não ir para o inferno, para você assumir quem você é. Lembra quando Jonas assumiu? No meio de uma tempestade, ele disse assim, ó, o problema sou eu, pode me jogar no mar. Eu não quero que ninguém sofra por causa de mim não. O problema sou eu. Quando o ser humano chega a esse ponto de não culpar ninguém. Porque tem gente que fala, eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa de Beltrano. Aí você aponta dedo para todo mundo e vai morrendo aos poucos. Mas quando você fala, o problema sou eu, pode me jogar no mar. Jogar ele no mar, humanamente falando, no meio daquele oceano, era morte. Tinha tudo para terminar mal. Mas quando você se arrepende, assume quem você é, nunca termina mal, sempre termina bem. Se você não guarda a palavra de Deus, qualquer outra coisa que você faz para Ele não adianta. Ou você guarda, ou você pratica a palavra dEle, ou você não ama Ele coisa nenhuma. Eu estou falando dessa maneira para você não ir para o inferno, para você assumir quem você é. Lembra quando Jonas assumiu? No meio de uma tempestade, ele disse assim, ó, o problema sou eu, pode me jogar no mar. Eu não quero que ninguém sofra por causa de mim não. O problema sou eu. Quando o ser humano chega a esse ponto de não culpar ninguém. Porque tem gente que fala, eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa de Beltrano. Aí você aponta dedo para todo mundo e vai morrendo aos poucos. Mas quando você fala, o problema sou eu, pode me jogar no mar. Jogar ele no mar, humanamente falando, no meio daquele oceano, era morte. Tinha tudo para terminar mal. Mas quando você se arrepende, assume quem você é, nunca termina mal, sempre termina bem. Se você não guarda a palavra de Deus, qualquer outra coisa que você faz para Ele não adianta. Ou você guarda, ou você pratica a palavra dEle, ou você não ama Ele coisa nenhuma. Eu estou falando dessa maneira para você não ir para o inferno, para você assumir quem você é. Lembra quando Jonas assumiu? No meio de uma tempestade, ele disse assim, ó, o problema sou eu, pode me jogar no mar. Eu não quero que ninguém sofra por causa de mim não. O problema sou eu. Quando o ser humano chega a esse ponto de não culpar ninguém. Porque tem gente que fala, eu estou assim por causa de fulano, eu estou assim por causa de Beltrano. Aí você aponta dedo para todo mundo e vai morrendo aos poucos. Mas quando você fala, o problema sou eu, pode me jogar no mar. Jogar ele no mar, humanamente falando, no meio daquele oceano, era morte. Tinha tudo para terminar mal. Mas quando você se arrepende, assume quem você é, nunca termina mal, sempre termina bem. Se você não guarda a palavra de Deus, qualquer outra coisa que você faz para Ele não adianta.